Opa, bom, hoje é o dia de Jovens Titãs. Não aquela série horrível de Jovens Titãs Go, mas a sua versão original. Esse é sem dúvida um dos desenhos mais famosos do Cartoon, que conquistou um espacinho no coração de cada um aqui, já que ele conta com um desenvolvimento interessantíssimo de alguns personagens, além de muitas aventuras cheias de emoções. Então hoje eu vou responder algumas perguntas que você pode estar se questionando depois do fim da série, desde o passado de cada um dos heróis, a origem dos poderes do mal de Ravenna, sobre Terra, que é um personagem chave para o fim do Cartoon, o possível final de cada um dos heróis, e também vale lembrar que esse desenho conta com duas das mais apaixonantes personagens de todos os desenhos, a Arella e Estrela Negra. Eu sei que vocês tinham um crushzinho nela quando eu era criança, tá bom? Até porque eu também tive. Então bem, hoje mais uma vez eu te convido a entrar no mundo de Jovens Titãs e descobrir todos os seus segredos do início ao fim. Os Jovens Titãs. Antes de mais nada, nós vamos ter que voltar para um passado distante, durante o ano de 3000 a.C., um período em que os humanos eram divididos em tribos e estavam sofrendo com a invasão de algumas criaturas estranhas. Cyborg do futuro de repente é enviado para essa era e cai bem no meio de uma guerra. Inicialmente ele ficou com o pé atrás em alterar o passado, mas não muito tempo depois se juntou a uma tribo bárbara liderada pela feroz guerreira Saracen. Rapidamente ele se tornou o campeão do povo por conta de sua contribuição na batalha, e com o tempo se passando e as lutas diárias acontecendo, Cyborg acabou se apegando a cada uma das pessoas da tribo, principalmente a Saracen. No entanto, em meio a isso, eles acabam descobrindo que Krau, um dos guerreiros da tribo, era o responsável pelos ataques dos monstros. Nosso grande herói Cyborg acabou enfrentando enquanto ele estava em sua forma de monstro, porém foi derrotado facilmente e jogado no rio à beira da morte. Felizmente, a tribo aparece a tempo e consegue salvá-lo, mas infelizmente seus poderes já estavam quase se acabando. Em meio a todo esse caos, Cyborg acabou se declarando para Saracen, que imediatamente aceitou seus sentimentos, já que ela também o amava. Entretanto, antes que seu amor pudesse dar continuidade, Krau atacou mais uma vez e lutou agora contra Saracen, a deixando também à beira da morte. Em desespero, Cyborg iria usar suas últimas reservas de poder para derrotar Krau, ativando uma explosão sônica. No entanto, foi interrompido por Ravenna, que o trouxe de volta à realidade. Obviamente, ele ficou de coração partido, sem saber qual foi o fim de Saracen, até que Ravenna mostrou a ele um livro, onde contava sua história como um herói da tribo e afirmava que Saracen saiu vitoriosa no final. Então, de certa forma, ele acabou se tornando um herói antes mesmo de ter nascido. Durante os tempos medievais, algo em torno de 1000 anos depois de Cristo, acabou ocorrendo uma luta épica que entrou para a história entre o malvado dragão Malchior e o feiticeiro Rorek de Nol. Esses dois eram inimigos declarados há tempos e viviam em desavença, até que durante uma luta o feiticeiro, tido como o mais poderoso do mundo, usou todas suas habilidades para tentar derrotar e matar o dragão, porém infelizmente ele não foi capaz. Isso porque Malchior possuía uma força física surpreendente. Então, como último recurso, o feiticeiro usa um feitiço complicado e sela o lendário dragão dentro de um de seus próprios livros mágicos. Malchior ficou preso dentro desse livro por quase 1000 anos, até que depois de muito tempo ele cai nas mãos de Ravenna. Mas alguns anos à frente, agora, durante a era Edo do Japão, havia um artista incrível que se apaixonou pela imagem de uma mulher que ele mesmo havia pintado. Então, movido pelo seu desejo de trazê-la à vida, ele usou magia negra. Mas infelizmente, o feitiço veio com um preço muito caro, amaldiçoando seu corpo e o transformando em um corpo de papel, com tinta saindo de suas veias. A partir desse momento, ele ficou conhecido como Bruxogun e ganhou a habilidade de criar seres com sua tinta mágica, se tornando assim o primeiro super vilão do Japão. No entanto, seu reinado acabou chegando ao fim, quando ele foi capturado pelo comandante Uehara Daizo, que por anos utilizou seu poder para o seu próprio bem, fazendo coisas muito más com ele. Bem, agora vamos para a parte principal do vídeo, a verdadeira origem e o passado de cada um dos Titãs. Alguns anos depois, nasceu um garoto que se tornaria um dos melhores heróis da história, Dick Grayson, mais conhecido como Robin. Ele nasceu em uma família de acrobatas do circo chamado os Graysons Voadores. Infelizmente, os pais de Robin foram assassinados por um gangster chamado Anthony Zu, enquanto praticavam uma manobra muito perigosa. Bruce Wayne acabou presenciando essa terrível cena e teve certeza de que aquilo não foi um acidente. Então começou a pesquisar sobre o caso e colocou Dick sobre sua tutela. Após um exaustivo período de treinamento, Batman criou o primeiro Robin, seu fiel parceiro no combate ao crime. Agora conhecido como Robin, Dick se tornou o melhor lutador e líder, sendo muito alegre e cheio de gracinhas, mesmo em momentos muito tensos. No entanto, à medida que crescia, o garoto foi se tornando mais independente e decidiu que não seria mais uma sombra de Batman. Então seguiu lutando contra o crime para provar sua força. E bem, o resto é história. Uma coisa interessante é que durante a comic de Jovens Titãs, depois de muitos anos, Batman vai até a cidade de Robin e nota que ele está indo muito bem com sua nova equipe.
Partindo agora para Mutano, ele é o filho de um casal de geneticistas que viajavam pelo mundo inteiro estudando os mais variados animais. Um dia, os três estavam no meio de uma floresta na África, lugar esse onde Mutano teve um infeliz encontro com um macaco verde que o mordeu, transmitindo um vírus letal chamado Sakucha, que o mataria em 48 horas se não fosse curado. Rapidamente, seu pai, Mark, usou todo o seu conhecimento e conseguiu salvá-lo, mas o garoto ficou com algumas sequelas, tendo seu corpo inteiro tingido agora de verde e podendo se transformar em qualquer animal, porém mantendo sempre os traços verdes. Infelizmente, seus pais foram dessa para melhor em um acidente de barco, tornando o garoto agora um órfão solitário. Mas isso só durou até ele encontrar um grupo de heróis chamado Patrulha do Destino. Seu encontro foi até um pouco interessante, já que um certo dia Garfield invadiu seu quartel-general e eles viram um grande potencial que aquele garotinho tinha. Então o acolheram e lhe deram uma nova família, agora lutando contra o mal. Durante uma certa missão, que seria a mais perigosa, o grupo de heróis enfrentou a Irmandade Negra, que estavam querendo ativar um gerador quântico capaz de criar buracos negros que obviamente seriam usados para trazer desgraça aos humanos. Infelizmente, enquanto lutavam contra os vilões, os membros da Patrulha do Destino foram presos e feitos de refém. Mutano conseguiu se livrar da prisão, mas ele teve que fazer uma difícil escolha. Ou ele salvaria seus amigos e deixaria a Irmandade Negra fazer o que bem queria, ou ele iria derrotá-los pelo bem da missão, mas seus amigos sofreriam consequências. No fim das contas, o jovem garoto verde decidiu salvar a todos, e essa sua ação deixou o líder do grupo furioso, já que ele foi contra suas ordens. Eventualmente, por conta desse incidente, Mutano acabou sofrendo muitos danos psicológicos, então ele decidiu seguir um caminho solo para encontrar um sentido em sua triste e patética vida, assim como nosso grande Robin fez. Agora sobre Ravenna, no passado, sua mãe Arella foi enganada pelo demônio Trigon e obrigada a se tornar sua noiva. No fim, Arella foi abandonada pelo demônio e tentou até mesmo tirar sua própria vida. No entanto, ela foi salva pelos discípulos pacifistas do Templo de Azarath, que a acolheram e deram a ela a possibilidade de dar à luz a Ravenna. Obviamente, todos ali temiam o poder que corria nas veias da garota. Entretanto, Azar, um dos líderes do templo, decidiu levar a criança sob sua tutela e ensiná-la o caminho do pacifismo para que assim ela pudesse suprimir a influência de Trigon. Movido pela sua fome de poder, Trigon atacou Azarath, mas felizmente foi selado pela ordem de Azar. Porém, mesmo selado, Trigon ainda era uma terrível ameaça à vida humana, e existia até mesmo um culto ao redor de sua existência que profetizavam que um dia ele voltaria para destruir a Terra, e a chave para tudo isso seria sua filha Ravenna. Bem, mesmo com esses rumores terríveis sobre a garota, o povo de Azarath ainda assim a acolheu, e continuaram seu treinamento na esperança de que um dia ela pudesse contrariar essas profecias. E bem, ela realmente foi capaz de cumprir isso, mas ainda não é o momento de falar disso. Victor Stone, ou melhor, nossa grande máquina Cyborg, era um adolescente comum no passado, com um corpo robusto e um grande potencial na área do esporte, tendo assim um futuro extremamente promissor. No entanto, um acidente acabou tirando a vida de sua mãe e o deixando à beira da morte. Então, para salvá-lo, seu pai usou aprimoramentos cibernéticos para substituir algumas partes de seu corpo. Apesar disso ter sido capaz de salvar a sua vida, apenas por possuir partes robóticas, Victor foi rejeitado por todo o mundo e sofreu diversos danos em seu psicológico, levando o jovem garoto a ter ressentimentos contra seu próprio pai. Ainda frustrado, Cyborg tentou mais uma vez sair na rua para caminhar um pouco, dessa vez usando um capuz para esconder seu rosto robótico. Infelizmente, ou felizmente, o destino acabou transformando aquela simples caminhada em um momento que mudaria a sua vida por completo. Porque enquanto andava pelas ruas solitário, ele acabou se encontrando com a garota alienígena chamada Estelar. Estelar, por sua vez, é a princesa de um planeta remoto chamado Tamara, sendo uma raça emocional que vê seus sentimentos e sensações como força para fortalecer suas habilidades. Infelizmente, seu planeta sofreu um ataque dos Gordanianos. Para trazer paz ao seu planeta, sua irmã Estrela Negra vendeu Estelar como escrava para os invasores, causando a morte de seus pais por tristeza. Dito isso, Estelar foi transportada como escrava para a cidade de Cidadela. No entanto, usando sua força sobre-humana e agilidade proveniente de sua raça, ela foi capaz de escapar e ir em direção da Terra. Chegando lá, ao tentar se livrar das algemas que a prendiam, Estelar acabou destruindo edifícios, carros por toda a Jump City, mas isso só durou até ela ser encontrada por 4 jovens estranhos. Mutano, que buscava seu lugar no mundo, Robin, que estava atuando na cidade como um herói, Ravenna, que tinha acabado de chegar na Terra com seus 14 anos, ou 15, eu não lembro, e Cyborg, que estava apenas caminhando e se encontrou no meio dessa bagunça. Ravenna, tendo em mente o pacifismo, convenceu os outros garotos a tentar resolver esse problema da forma mais amigável possível. E bem, no fim deu tudo certo, porque Estelar não estava a fim de causar destruição na Terra, ela só queria se libertar daquelas algemas. Então, depois de entender seu motivo, Robin se aproximou e a libertou. E foi nesse momento, meus amigos, que Estelar deu um beijão no garoto. Mas não foi um beijo romântico, ela só fez isso porque precisava entender
aprender a língua dos humanos. Normalmente as pessoas aprendem uma nova língua estudando, mas Estelar tem seu próprio jeito único e um tanto peculiar. Logo após isso, ela partiu, afirmando que queria ficar sozinha. Nesse ponto da história, nenhum desses garotos sabia que esse fatídico encontro acabaria criando a melhor e maior equipe da história do universo DC. Após um tempo, os quatro se juntam para encontrar Estelar quando a Terra é invadida pelos Gordanianos, e juntos eles foram capazes de afastar temporariamente suas primeiras forças. No entanto, quando uma segunda onda de ataque começou, uma muito superior comparada com a primeira, o destino do mundo entrou em xeque. E bem, no fim das contas, os 5 estranhos acabaram lutando perfeitamente como time, com Robin atuando como líder, guiando assim seus companheiros, Ravena usando suas habilidades telecinéticas para proteger a todos, criando escudos, Cyborg usando suas partes robóticas, disparando canhões supersônicos, e Mutano que, bem, ele ajudou do seu próprio jeito. No fim, o grupo foi capaz de salvar a cidade e reconhecer um ao outro um pouco melhor. E Estelar, vendo os sentimentos puros de cada um daqueles estranhos, decidiu ficar na Terra, e assim, os 5 decidiram continuar juntos, dessa vez como time, agora lutando contra o mal. Além disso, no meio de todo esse caos, deu para perceber um certo clima rolando entre Robin e Estelar. E assim, meus amigos, que surgiu um dos maiores e mais icônicos grupos de heróis, e os Jovens Titãs. Bem, já chega de falar do passado, vamos agora acompanhar a trajetória deles, juntos lutando contra o mal. Então, vamos para o primeiro episódio do desenho, onde nós conhecemos a Hi-Fi, um grupo com os melhores estudantes criminais da Academia Hive. A primeira missão do grupo foi a mando de Slade, que solicitou que Jinx, Chip e Mammoth destruíssem os Jovens Titãs. Com um ataque surpresa, o grupo é capaz de tomar o controle da torre usando as habilidades de Chip. Entretanto, o Cyborg, usando parte de seu corpo, é capaz de derrotar todos os vilões. Enquanto isso, nós descobrimos que esse pequeno ataque era apenas um aviso de Slade para os Jovens Titãs, afirmando que em um futuro muito próximo, eles seriam destruídos. Em um outro dia, a irmã de Estelar, Estrela Negra, inesperadamente faz uma visita à Terra, e por conta de sua personalidade incrível e beleza surpreendente, ela rapidamente se tornou o centro das atenções de todos os membros da equipe. Sentindo que eles não precisavam mais dela, Estelar decide ir embora. E para piorar ainda mais sua situação, uma nave de alienígenas chega à Terra e tenta prendê-la, pensando que ela era a Estrela Negra. No fim das contas, Estelar consegue escapar e sua irmã é presa em seu lugar. Mas mesmo assim, as emoções de Estelar estavam confusas, e por ser muito sensível, ela não sabia o que fazer direito. Foi então que Robin, como bom líder, afirma que ela é um membro importantíssimo de sua equipe e que ninguém poderia roubar seu lugar. Algum tempo depois, os Jovens Titãs presenciam a tentativa de fuga do vilão Cinderblock. Embora não fosse tão poderoso, o vilão acaba derrotando o grupo por conta de uma falha em seu plano. Cyborg, por sua vez, coloca toda a culpa em Robin, e os dois acabam tendo uma breve briga, resultando assim na saída de Cyborg do grupo. Slade acaba aproveitando a divisão do time e envia Plasmos para tentar eliminá-lo de uma vez por todas. No entanto, trabalhando como equipe, eles foram capazes de derrotar o monstro, mas não antes de Cyborg retornar e ajudar Robin. Com isso, eles acabaram resolvendo seus problemas de forma amigável e decidiram voltar a ser uma equipe novamente. Mas no fim do episódio, nós podemos ver que Slade, na verdade, estava planejando algum outro plano extremamente maligno. Após isso, um vilão chamado X, que conhecia todas as fraquezas dos Jovens Titãs, aparece. Toda vez que o grupo tentava pegá-lo, eles acabavam fracassando de forma patética. No entanto, mais à frente, nós descobrimos que a verdadeira identidade de X é Robin. Ele estava fazendo isso pois estava disposto a fazer de tudo para conseguir prender Slade. Dito isso, no meio de uma das lutas, X acaba roubando alguns chips de computadores e envia para Slade para tentar conquistar sua confiança. Também vale lembrar que nenhum dos Titãs sabiam que X era o próprio Robin, até esse momento. Enquanto isso, Robin continuou obcecado em capturar Slade, se afastando cada vez mais de sua equipe, e as coisas só pioraram quando eles descobriram a vida dupla de Robin como vilão. Apesar de seus esforços, que não foram poucos, Robin ainda não foi capaz de chegar nem perto de capturar seu inimigo jurado, e no fim o grupo acabou sentindo que Robin já não confiava neles como antes. Não muito tempo depois, os Jovens Titãs descobrem o plano de Slade de ativar um detonador Chronoton para destruir toda a cidade. Por ainda estarem brigados e sem confiar muito uns nos outros, Robin decidiu ir sozinho atrás de Slade, enquanto seus amigos ficavam responsáveis em desarmar o detonador. No entanto, o objetivo de Slade nunca foi destruir a cidade, mas sim forçar Robin a encontrá-lo sozinho. Seu plano inicial era tornar Robin seu melhor aprendiz, mas obviamente, por conta de sua índole, o garoto nunca aceitaria essa proposta. Entretanto, quando Slade revelou que ele tinha implantado sondas nanoscópicas na corrente sanguínea dos outros titãs, Robin não teve escolhas a não ser aceitar se tornar seu aprendiz, já que a vida de seus amigos estava em jogo. Os outros titãs, por sua vez, não foram capazes de encontrar rastros de Robin depois de desarmarem o detonador, e começaram a ficar extremamente preocupados, mas isso só durou até eles o encontrarem roubando uma instalação como aprendiz de Slade. O grupo até tentou derrotá-lo, mas foram incapazes dado o poder de Robin. Seguindo um plano arriscado, eles vão novamente ao encontro de seu líder, porém o tiro saiu pela culatra, porque Slade acabou ativando aquelas sondas nanoscópicas, os deixando à beira da morte. Com um movimento inteligente, Robin se joga em um dispositivo infectado com as sondas, as injetando assim em seu próprio corpo. E bem, Slade não teve outra escolha a não ser abandonar seu plano inicial, já que ele não queria matar o garoto, porque seu plano sempre foi transformá-lo em seu aprendiz. No fim, eles foram capazes de se libertar das sondas e lutar uma feroz batalha
batalha contra o vilão, agindo como uma bela equipe. Entretanto, o Slade foi capaz de fugir antes que fosse pego e preso. Mas não se preocupe, esse ainda não é o fim do nosso vilão favorito, pelo menos o meu, né? Certo dia, os Titãs encontram uma garota sendo perseguida por um escorpião gigante. E, obviamente, como eles são os mocinhos da história, todos se reuniram para ajudá-la. No entanto, sua tentativa acabou sendo frustrada, porque essa garota possuía habilidades incríveis e derrotou o escorpião gigante com facilidade. Ela então revela que seu nome é Terra e possuía a habilidade de controlar a Terra em todas suas formas e variações. Meio redundante isso, né? Mas tá bom. Obviamente, todos ficaram impressionados com ela, principalmente nosso menino Mutano, que imediatamente ficou caidinho por ela. Todos foram muito receptivos com Terra, levando ela para a base e mostrando um carinho enorme. Com isso, Terra finalmente ganhou um lar, algo simples, mas que ela nunca tinha tido. Infelizmente, essa garota ainda não conseguia controlar muito bem seus poderes, e sempre causava diversos problemas às pessoas à sua volta, criando terremotos, avalanches e até mesmo deslizamentos. Isso acaba sendo completamente involuntário, mas o fim é sempre o mesmo. Ela acaba sendo descartada como lixo depois de fazer alguma bagunça. Com o passar do tempo, ela viu que os Titãs eram realmente sua família e a tratavam muito bem. No entanto, para acabar com sua felicidade, Slade invadiu a base dos Titãs e tentou levá-la como sua aprendiz, a persuadindo, afirmando que ninguém nunca confiaria nela. E os Titãs não são como dizem ser. E se por algum acaso eles descobrirem que ela causou tantos desastres assim, eles imediatamente a descartariam. Esse conflito de pensamentos acabou deixando o poder de Terra instável, causando uma enorme destruição. No fim, ela foi salva por Mutano, mas ao ser questionada se queria entrar para sua equipe, as emoções tomaram conta de seu corpo. Então Terra simplesmente correu. E bem, isso era tudo o que Slade queria. Algum tempo depois, Terra retorna para a base dos Titãs e prova que melhorou o controle de seus poderes. No entanto, enquanto comemoravam sua volta, Slade, utilizando suas máquinas, quase afundou a base dos Titãs no mar. Felizmente, Terra conseguiu usar seus poderes a tempo e salvou o dia. No fim, eles a convidam novamente para seu grupo, e dessa vez ela acaba aceitando. Então todos dão boas-vindas ao novo membro de sua equipe. Entretanto, parecia haver algo errado com ela, e Ravenna foi a única a notar isso, mas nenhum dos outros Titãs quis acreditar. Depois disso, Terra e Mutano vão ao encontro romântico no parque, onde acaba rolando uma certa conexão romântica entre os dois. Porém, no meio do passeio, é revelado que Terra, na verdade, estava trabalhando secretamente para Slade, já que ele acabou atacando eles durante o encontro. Obviamente, todos do grupo ficaram decepcionados, especialmente Mutano, que se sentiu devastado por perder a garota que amava. Com isso, foi confirmado que Terra agora era o aprendiz de Slade, e sua nova determinação era destruir os jovens Titãs. No meio de toda essa confusão, eles descobrem que o traje que ela estava usando era o que permitia Slade controlar sua mente e suas ações, utilizando um sistema de interface neural. E com essa descoberta, Mutano se recusou a desistir de salvar Terra, já que ele tinha certeza de que ela não era uma pessoa ruim. Os Titãs então dão uma nova chance para ela. Entretanto, eles foram derrotados pela garota, fazendo a cidade inteira ser tomada por Slade. Eventualmente, Terra consegue escapar do controle mental de Slade e descobre a verdade. Com isso, ela tem uma terrível luta contra o vilão, o jogando dentro de um poço de lava e usando todos os seus poderes para salvar Jump City de uma erupção vulcânica. Entretanto, por mais que ela tenha salvado toda a cidade, infelizmente, usar essa quantidade de poder enorme acabou transformando ela em uma estátua de pedra. Então, no fim, os Titãs entenderam que ela era sim uma amiga de verdade, além de uma grande heroína. Então prometeram um dia libertá-la novamente. Pouco tempo depois, enquanto lia alguns livros antigos, Ravenna acidentalmente quebra uma maldição e liberta um infame dragão Malchior. Mas isso só aconteceu porque ele a enganou, fingindo ser um mago que o selou. Assim que sai de sua prisão, Malchior fica louco e coloca a vida de todos os cidadãos da cidade em perigo. Felizmente, depois de uma dura luta de 1 contra 1, Ravenna sai vitoriosa, conseguindo assim selar Malchior mais uma vez dentro do livro. No fim, depois de lutar sozinha, ela vai até Mutano e lhe dá um forte abraço, já que ele é seu verdadeiro amigo e sempre esteve ao seu lado. Desde que Slade desapareceu durante sua luta contra a Terra, Robin ficou se questionando se ele realmente se foi de uma vez por todas. E para aumentar ainda mais as suspeitas do jovem herói, de repente, a máscara de Slade começa a brilhar de uma forma ameaçadora, deixando não só Robin, mas todos os Titãs se perguntando se seu inimigo mais poderoso ainda estaria vivo e se poderia retornar. E bem, assim como eles imaginaram, Slade faz uma aparição aos Titãs. Enquanto eles se esforçavam para descobrir como ele tinha sobrevivido, Slade mostra que agora possuía uma nova habilidade super poderosa e, acima de tudo, mostra um interesse incomum em Ravenna. Isso porque ele sabia tudo sobre sua origem e sobre a profecia que ela traria o fim do mundo. Durante a luta contra a Terra, Slade realmente perdeu sua vida. No entanto, Trigon, o pai de Ravenna, o reviveu com uma proposta muito interessante, afirmando que ele lhe daria sua carne e osso de volta caso ele o ajudasse a amansar Ravenna. Depois de receber essa proposta, Slade luta contra Robin e Ravenna. Robin tenta de todas as formas parar o vilão, mas seus poderes eram muito superiores, então ele não conseguiu nem o arranhar. Com isso, Slade se aproximou de Ravenna e ativou uma marca em todo o seu corpo. Marca essa que de alguma forma fez o tempo passar, seu cabelo crescer e ela ter uma visão do futuro que a aguardava, mostrando o mundo destruído, seus amigos petrificados e sem um único
sinal de vida. Slade, por sua vez, não para por aí e começa a provocá-la ainda mais, dizendo que ela era culpada e a profecia será cumprida independente do que ela tentasse fazer. Depois de muito pesquisar, Robin e os Titãs descobrem que a marca que Slade carregava era a marca de Trigon, dando a entender que o demônio estava controlando sua vida. Sem muito o que fazer, Ravenna então conta toda a verdade, explicando que ela era filha de Trigon. Além disso, também afirma ser a chave para trazê-lo à Terra e destruí-la. Diferente do que a garota pensava, mesmo com essa profecia e todo o resto que rodeava, seus amigos ainda permaneceram em seu lado e prometeram evitar o fim do mundo juntos. Então, ciente do que os aguardavam, todos se prepararam para a batalha final, que ditaria o rumo da Terra. Primeiramente, para evitar que Slade ou Trigon coloque as mãos em Ravenna, os Titãs construíram uma sala de quarentena para protegê-la. Entretanto, de alguma forma, Trigon foi capaz de manipular seus pensamentos e ações, fazendo ela ir sozinha junto de Slade para o local onde abriria um portal para convocá-lo. Já perto do local e com seu serviço quase que completo, Slade confronta Trigon pedindo por sua recompensa, aquela recompensa de ganhar de volta seu corpo com carne e osso. Porém, é óbvio que o demônio acabou traindo, já que segundo ele, Ravenna veio por vontade própria até ele. Então, Slade não fez nenhuma parte do acordo. E guardem isso, porque esse evento vai ditar o fim da história. Bem, antes que Ravenna pudesse convocar Trigon, os Titãs tentam de todas as formas fazê-la mudar de ideia, mas nesse ponto da história, em sua mente, ela já tinha certeza de que nunca poderia mudar seu destino. Então, no fim das contas, ela acaba abrindo um portal, se sacrificando para trazer seu pai para a Terra. Assim que é libertado, Trigon usa seus poderes destrutivos e em um único golpe, transforma toda a Terra em ruína e petrifica os humanos. Entretanto, em seu último suspiro, Ravenna foi capaz de proteger seus amigos, e além disso, entregou uma parte de seus próprios poderes para eles, pensando que de alguma forma eles seriam capazes de parar Trigon. E bem, não. Eles não foram capazes de fazer isso. Mesmo usando os poderes de Ravenna e o incrível poder da amizade, eles não chegaram nem aos pés de Trigon. Assim que são jogados longe pelos poderes do demônio, os Titãs se encontram com Slade, que estava furioso com o demônio porque foi traído. Se lembra que eu falei que era importante aquele ponto? Bem, é aqui que ele entra. O vilão informa que sabia de uma maneira de salvar sua amiga e com isso derrotar Trigon. Então, Robin decidiu segui-lo, enquanto os outros Titãs tentavam ganhar tempo lutando. Slade leva Robin até um portão gigantesco, onde eles lutam contra alguns capangas de Trigon. E nesse momento, os dois mostram uma sincronia muito foda, usando golpes idênticos de uma forma surreal, tipo pai e filho, tá ligado? No meio de sua jornada pelo subsolo, Robin acaba encontrando uma jovem garotinha de apenas 9 anos, muito parecida com Ravenna. E essa era mesmo Ravenna. Entretanto, ela não tinha nenhuma memória sobre Robin e os Titãs. Nosso herói estava determinado a fazê-la se lembrar, então promete que iria protegê-la até lá. E enquanto viajavam juntos para a superfície, ele contava as histórias de Ravenna sobre como ela era amada pelos seus amigos e as incríveis coisas que ela fez. Slade, por sua vez, seguia um outro caminho, onde acabou encontrando uma grande porta de metal, restaurando assim sua forma humana depois de abri-la. Já na superfície, os Titãs, junto de Slade, lutam contra Trigon e até mesmo conseguem causar muitos danos no demônio. Porém, nem mesmo isso foi capaz de derrotá-lo. Enquanto todos estavam nocauteados no chão, a jovem Ravenna se aproxima e em uma tentativa de salvá-los, seus olhos começam a brilhar com uma cor branca, fazendo ela enfim voltar para sua forma original. Agora usando um manto branco brilhante, que diga-se de passagem combinou muito com ela. Dessa forma, ela confronta Trigon e afirma que mesmo sendo aquele quem a gerou, ele nunca foi sua família. Sua verdadeira família são os Titãs e os monges de Azarath. Então no fim, ela usa seus próprios poderes e derrota o infame demônio Trigon de uma vez por todas. Além disso, ela também reverte toda a destruição, trazendo as pessoas de volta ao normal. Por último, mas não menos importante, ela dá um forte abraço e o agradece de coração por nunca ter desistido dela, indo até os confins do inferno para salvá-la. Depois de reverter o apocalipse, durante uma certa missão, Mutano acaba vendo uma garota muito parecida com Terra e tem certeza de que realmente era ela. Porém, assim que tenta falar com ela, a jovem garota conta que não tem nenhuma memória sobre ele ou os Titãs. Para comprovar sua ideia, ele foi até o local onde ela foi petrificada e percebeu que seu corpo já não estava mais lá. Então, ele tem certeza que ela realmente voltou à vida. Com isso, Mutano tenta de todas as formas fazê-la lembrar de seu passado e seus poderes, mas tudo se provou ser inútil no fim das contas, já que nenhuma memória sobre isso vinha para ela. Eventualmente, depois de muito tentar, nosso grande Mutano acaba aceitando o fato que a garota que ele conhecia já não existia mais no mundo real, e tudo o que restou foram as ótimas memórias que eles fizeram juntos no passado. O episódio e a série termina com Mutano entendendo esse fato, e os dois acabam se separando, cada um seguindo seu próprio caminho, ela seguindo sua vida como estudante e Mutano lutando contra o mal. Durante um certo episódio, Estelar e seus amigos enfrentam um vilão chamado Warp, que viajou 100 anos no passado para roubar um item especial. Obviamente, os heróis tentaram impedir, mas foram facilmente destruídos e Estelar foi enviada junto dele para um futuro não tão distante. A primeira coisa que ela vê é um mundo pós-apocalíptico e a Torre dos Titãs destruída. Assim que entra, ela é recebida por Cyborg, que ficou surpreso ao vê-la novamente. Ele então explica que ele está 6 anos no futuro, e após o seu desaparecimento, todos os Titãs acabaram se separando. Ele ainda permaneceu na torre porque seu corpo estava praticamente
completamente inútil e vivia agora por meio de cabos de energia. Dito isso, depois de voar por algum tempo, Estelar se encontra com Mutano e percebe que ele mudou muito, ficando calvo e gordo, além de estar preso em uma gaiola. Mutano então informa que até tentou seguir uma vida de herói, mas não deu certo, então apenas desistiu. O próximo titã que Estelar vai atrás é Ravenna. No entanto, a garota não ficou muito feliz em reencontrá-la, isso porque ela estava sofrendo muito desde que todos foram embora, pensando que ela foi abandonada. Depois de ver sua amiga em um estado tão deplorável, Estelar vai embora e acaba se encontrando com o Arp, que a informa que esse era o futuro que ela esperava, e não tinha como mudar. No fim, ele tenta atacá-la, mas é impedido por um herói que surgiu das sombras, que é ninguém mais, ninguém menos que Robin, ou melhor, a Asa Noturna. Estelar ficou desesperada depois de tudo que ouviu do vilão. No entanto, Robin a acalma, afirmando que eles já fizeram muitas coisas impossíveis antes, e essa seria apenas mais uma. Dito isso, ele ativa o comunicador dos Titãs, mandando uma mensagem para todos seus amigos. E depois de um tempo, eles chegam à base de Warp, onde os 5 acabam lutando como um time novamente, conseguindo assim derrotar o vilão. Cyborg então abre um portal para enviar Estelar de volta, mas antes de partir, a garota fica se perguntando se o seu futuro seria consertado. Entretanto, Robin a conforta, falando que tudo daria certo. No fim, ela volta para o seu tempo original, se reencontra com seus amigos e conta tudo o que aconteceu no futuro. Agora, se o futuro foi alterado ou não, a gente não sabe. A única coisa que eu sei é que você vai deixar o like para fortalecer a gente. E bem, por hoje é isso. Obrigado por assistirem até aqui, fiquem bem e valeu!